pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Amigos e Livros Cast. Antes da gente começar, temos 2 recadinhos rápidos. O primeiro é que o nosso podcast está disponível não só no Spotify, mas também no YouTube, Deezer e Amazon Music. Depois, comenta lá no nosso perfil, o @AmigosLivrosCast, em qual plataforma você costuma ouvir os nossos episódios. Estamos curiosos para saber. E o outro recado é que temos um link de afiliado da Amazon. Então, se você for comprar qualquer item por lá, seja livro, produto de beleza, mouse ou até um chocolatinho, você não paga nada mais por isso e a gente recebe uma pequena comissão que ajuda o nosso canal a crescer cada dia mais. E hoje, o papo é com alguém que conseguiu unir o amor pela leitura e a carreira, e faz disso o seu dia a dia. O nosso convidado de hoje é o Carlos Rodrigues, pernambucano, formado em letras e que atualmente mora em São Paulo. Ele é coordenador de marketing da editora Astral Cultural, leitor voraz e criador de conteúdo literário no perfil Tenho na Estante. A gente vai falar hoje sobre os bastidores do marketing editorial, sobre o mercado do livro no Brasil e, claro, sobre o amor pela leitura. Carlos, seja super bem-vindo ao Amigos e Livros Cast. Então, pessoal, Rafa, Dira, é um prazer enorme estar aqui participando com vocês. Primeiro podcast que eu vou participar, então eu estou honrado pelo convite aí. E vamos lá, falar um pouquinho de literatura e mercado editorial. Nossa, eu tô bem animado para esse papo, viu, Carlos? Para ser bem sincero. E aí, Carlos, pra gente começar... Não, ai meu Deus, digo eu. A gente fez toda uma preparação antes, pesquisando sobre o mercado editorial, Sim. vários contextos, várias coisas. Vamos preparar, né? Pra garantir um papo legal. Eu acho que esse foi o roteiro mais bem elaborado que a gente já fez, tá, Carlos? De todos os episódios até agora, que eu falei, temos que trazer dados aqui, temos que trazer dados. E aí, Carlos, pra gente começar, eu queria que você contasse pra gente um pouco sobre quem que é o Carlos leitor e quem que é o Carlos profissional. Tá, então vamos lá. Eu sempre gostei muito de ler, né? Quer dizer, na verdade eu comecei a ler ali... Minha mãe era leitora, eu acho que eu vou começar bem no início mesmo. Ela tinha um balaio, não sei se vocês conhecem, mas aqueles um balaio... Uma cesta? Não lembro agora. Tipo uma cesta, só que grande, cheio de revistas, que na verdade eram fotonovelas, que a grande maioria nunca ouviu nem falar o que é isso. E Sabrina, esse tipo de livro, né? E aí eu tinha esse interesse já em ler. Então eu comecei a ler com fotonovelas. Acho que eu nunca falei isso pra ninguém. Que legal. Que eram como se fosse uma revista em quadrinhos, só que na verdade são fotos de atores. Né? Geralmente gringos, enfim. Então eu sempre gostei muito de ler, né? Adquiri esse gosto pela leitura. Quando eu tinha uns 11, 12 anos, fiz a carteirinha na biblioteca da cidade. E comecei a pegar livros para ler. E coincidentemente, meu primeiro emprego, né, se é que eu posso chamar assim, aos 11 anos de idade, foi entregando um jornal lá no interior de Pernambuco. Então, o meu primeiro contato profissional com a vida e com a literatura foi ao mesmo tempo, né, que foi o jornal, que era o Jornal do Comércio, inclusive. Então, foi meu primeiro contato ali, profissionalmente falando, eu considero já ali naquele período dos meus 11 anos de idade. O Carlos profissional. Carlos profissional. Então o Carlos Leitor é um Carlos que lê de tudo, começou a ler muito jovem, né, e esse amor pela literatura foi só aumentando. Tive outros empregos, né, que não tinham nada a ver com o mundo literário, mas o Carlos Leitor seguiu firme e forte. E o Carlos profissional hoje do setor editorial, né, começou ali como promotor, visitando livrarias, enfim, conversando com livreiros, e hoje coordena o departamento da editora Astral Cultural. Então eu tenho orgulho de fazer parte desse mercado que é tão complexo e de ter passado por várias etapas ou por vários setores do mercado editorial. Porque de fato eu comecei como vendedor de livraria antes de trabalhar em editora, mas eu acho que a gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente. Sim, sim. E aí, Carlos, isso que você acabou de dizer, ele tem total relação com a próxima pergunta, que é exatamente sobre isso. Como você começou a sua relação com a literatura e se teve algum livro ou autor que despertou esse amor pelos livros? Cara, pelos livros, eu lembro que eu li um livro, né, tirando Sabrina e tudo mais, que eu nem lembro os que eu li e tal, fotonovela, inclusive, mas tem um livro de contos que eu lembro que me marcou muito, não lembro o ano que eu li esse livro, que eu lembro até hoje o nome do livro e o nome do autor, que é O Ladrão de Sonhos e Outras Histórias, e é de um autor chamado Ivan Ângelo. Eu não tenho mais nenhuma informação sobre o livro, sobre o autor, nunca li nada dele, além desse livro de contos, e pouquíssimo lembro desse livro, mas eu lembro que eu gostei bastante dos contos na época, eu devia ter, sei lá, uns 12 anos de idade, mais ou menos. E de autor,
como eu era uma criança, minha mãe lia essas coisas e tal, mas eu não tinha muito acesso à leitura e eu era a única pessoa, né, tirando minha mãe, que gostava de ler e passei a ler esses outros tipos de livros. E aí na minha cabeça de criança perturbada, eu fui ler, eu tive a ideia, a brilhante ideia de ler livros do Shakespeare. Então eu li Romeu e Julieta, né? Comecei porque eu gostava de um filme bem antigo, inclusive, que passava no SBT. Não é nem o com o Leonardo DiCaprio ainda. Então eu li uns 3 livros do Shakespeare. Eu lembro que eu gostava bastante da Tempestade, o Otelo, Romeu e Julieta. E li a obra indianista José de Alencar, que é o Birajara, Iracema, o Guarani. Então eu li esses livros. Eu acho que foram os autores que me marcaram ali, que me fizeram pegar gosto pela literatura. Foi o Shakespeare e o José de Alencar. Assim, Já começou, começou profundo o Já com negócio dois já, pés na né? porta, já, né, Carlos? não era uma criança normal. Na verdade, assim, Carlos, teve alguma relação pessoal com os livros que influenciou nessa sua ida também para o mercado editorial? Cara, Ou. acabou sem até um pouco de consequências da vida. Eu sempre tive muita vontade de trabalhar em livraria, né, quando eu vim para São Paulo, né, em 2000, tinha 20 e poucos anos, então eu tinha uma vontade de trabalhar em livraria. E aí acabou acontecendo. Mas por gostar muito de ler, eu acho que todo leitor, ou quase todo leitor, tem esse sonho de trabalhar em uma livraria. A gente tem o Obviamente que a sonho gente... do mercado editorial, né, gente? Todo mundo que cresceu com os filmes americanos quer aquela vibe do copão de café e atravessar Times Square e entrar numa editora. É mais ou menos isso. Eu falo que é o sonho de princesa, né? A gente quer o copo de café da Starbucks, entendeu? O casacão e o emprego na editora. Bom, mas, Carlos, na apresentação, o Rafa comentou que você é formado em letras. E aí, Isso. como foi esse processo de se formar em letras, hoje trabalhando no mercado editorial? Isso aconteceu naturalmente ou a formação em letras veio por essa paixão já da leitura ou não? Como Sim, foi? sim. A escolha do curso, sim, né? Como eu falei, eu tive outros empregos aí, né? Durante, enfim, a vida, antes de trabalhar no mercado editorial, que eu ingressei na Livraria Saraiva em 2009. Então, anterior a isso, eu trabalhei, inclusive, como motorista de caminhão do gás. E durante esse período, eu queria trocar de profissão, óbvio. E eu fui cursar letras, cursei 2 anos de histórias antes, mas eu cursei letras pensando em lecionar, não necessariamente em trabalhar em editora. Eu gosto bastante da área de educação e meu intuito era lecionar, principalmente literatura, né? Tanto que se você pega meu currículo escolar da faculdade e as notas em português, morfossintaxe, etc., não são exatamente muito bonitas. Mas em literatura, 10 de Cinco. 10. Sim, notas excelentes. Então, sim, o amor pela literatura me fez cursar o curso de letras, pensando em lecionar literatura, principalmente literatura brasileira. Legal. Nossa, bem interessante, porque eu acho que a literatura brasileira ainda precisa alcançar muitos lugares, né? A Sim, gente tem uma supervalorização do que é internacional ainda, né? Não só na literatura, né? Em outros campos também. sim, Acho que a nossa literatura não perde em nada, às vezes até ganha em muitos contextos, mas não tem essa valorização toda. exatamente. É um dos meus focos, inclusive, como quase criador de conteúdo, é começar a focar cada vez mais em literatura brasileira, porque tem muita, muita coisa boa que não é conhecida. Sim, eu tenho tentado explorar um pouco mais. Eu leio desde pequenininha também, Legal. sempre mergulhada em livros e meu pai sempre incentivou muito, minha mãe, também os dois leitores a vida toda, mas eu sempre li muito literatura internacional. As leituras obrigatórias de vestibular, pulei todas elas, porque eu não gostei de nenhuma e desisti. Mas eu tenho já faz alguns anos que eu venho tentando, sabe? Aí eu comecei mais com os grandes clássicos, Machado de Assis, e fui tentando. Mas aí do ano passado pra cá eu falei, cara, por que eu tô lendo só os escritores mortos, assim, né? Os grandes clássicos. Tem tanta coisa nova surgindo, tem tanto escritor sendo bem falado, até as escritoras mulheres estão sendo muito bem faladas, né? Carla Madeira, Socorro Racioli. Eu falei, eu vou começar a dar uma atenção maior para isso, né? E aí eu tenho investido mais também na aquisição desses livros nacionais e investido tempo na leitura mesmo. Tenho gostado bastante. Tem sido uma experiência Que legal. interessante.
Isso é bom. É que infelizmente a gente quase que precisa se forçar a isso, né? Porque a gente é bombardeado sempre com autores e livros best-sellers estrangeiros, Sim, e enfim, eles vêm com uma carga diferente, inclusive de marketing. E a gente acaba não tendo tempo para procurar outras coisas, porque infelizmente também a literatura brasileira acaba tendo menos divulgação, menos impacto, tanto Incentivo. no. Sim, exatamente. Então fica mais difícil também, até pra gente como leitor, ter acesso ao que tem de bom da literatura brasileira que não sejam os clássicos, que aí todo mundo conhece, pelo menos de sim. nome, ou de nomes que acabam se sobressaindo muito, e aí acaba que todo mundo conhecendo, independente de procurar ou não, conhecer esses autores, como Itamar, a própria Socorro Racioli, Do Avesso da Pele, Jefferson Tenório, Oh, que sim. são autores nacionais, Rafael Monte, que eles acabam sendo conhecidos de todos, sem que você precise procurar esses autores. É, mas eles acabam, imagino eu, trilhando um longo caminho até conseguir chegar Com certeza. nesse Com estrelato, vamos dizer certeza. assim, né? Não é um Com caminho fácil. certeza. Com certeza é merecido o lugar que eles estão hoje. Sim. E aí, Carlos, como que tem sido essa experiência dentro da editora da Astral Cultural? E eles têm um catálogo bem variado, né? Eu acho que a gente pode partir do que a gente estava comentando aqui sobre literatura nacional e também os internacionais. Como que é para você hoje dentro da editora, dentro dessas opções todas do catálogo? Cara, é muito bom, né? E como eu citei no início, né? Eu entrei na Livraria Saraiva em 2009, em 2013 eu saí, né? Quando eu estava cursando letras. O intuito era me formar, né? Como eu me formei. E em janeiro de 2013 já saí da livraria e me tornar professor de literatura brasileira, principalmente. Só que, coincidentemente, eu fui convidado a trabalhar em uma editora. Eu fui trabalhar em outra editora, acho que foi quando eu conheci o Rafa, inclusive, que a gente se conhece lá. Foi, eu acho que Na foi Bienal. nesse 10. período. Porque eu trabalhei na editora Novo Conceito. Isso. Então eu conheço o Rafa, deve ter, sei lá, quase 10 anos. Nossa, Carlos, eu acho que é mais ou menos isso, viu? Porque eu lembro que a gente se via muito em Bienal, né? Porque o Carlos, ele era do marketing da Novo Conceito, então a gente ia lá buscar kit, aquela coisa toda, né? Sim, verdade, Carlos. Isso. Então já fazem aí uns 10, 12 anos fácil, assim. Por aí. Meu Deus. Enfim, e lá já tinha muito forte isso da literatura nacional. Então eram muitos autores nacionais. Então o Bienal tinha muito autor nacional. Então eu sempre gostei, né, desde os clássicos. E foi justamente nesse período que eu passei a gostar também de autores nacionais contemporâneos. E estou na Astral Cultural, né, desde 2017, final de 17, na verdade. Então estou prestes a completar 8 anos aí de empresa. E dentro do catálogo tem autores nacionais, então a gente tem bastante literatura nacional. Mas o catálogo é bem diverso, né? E aí, respondendo a sua pergunta, é bem interessante, inclusive, conseguir trabalhar diferentes segmentos, né, que a gente lança desde literatura contemporânea, nacional, estrangeira, fantasia, thrillers. Mas a editora surgiu lá em 2015 com livros de youtubers. Durante grande parte da minha jornada dentro da editora Astral Cultural, fui trabalhando com grandes criadores de conteúdo, como Authentic Games, Planeta das Gêmeas, Luluca. Então também é um tipo de marketing completamente diferente. Interessante. Perguntando como é trabalhar com um catálogo diverso, é desafiador por esse motivo, principalmente quando você trabalha com grandes criadores de conteúdos, né, como os influenciadores de nicho infantil. Então, cada projeto, cada livro, cada plano de marketing é muito voltado para o público daquele criador de conteúdo. A Astral Cultural deu uma virada aí de chave, né, de catálogo, que eu acho que é perceptível, né? Várias pessoas comentam com a gente. Então também as estratégias de marketing, os planejamentos também acabam mudando bastante, né, em relação a isso, porque a gente vai se adequando aos livros aos quais a gente está lançando. E para mim eu acho ótimo, né? Eu acho ótimo ter uma variedade dentro do catálogo, até para não cairmos numa zona de conforto. Então cada livro ou cada segmento novo que a editora aposta é uma oportunidade de a gente explorar algo que a gente não explorou ainda dentro do marketing editorial. Legal. E deve ser interessante porque você acaba meio que unindo com o seu leitor, né? Porque você lê muitas coisas, mas Sim. o trabalho te apresenta a possibilidade de conhecer diferentes leituras também. E aí você falou, opa, esse aqui o Carlos Leitor precisa ler também. Tipo, você consegue fazer essa junção de alguma forma. Deve ser bem interessante. Muito, muito, muito. Tanto que vários segmentos, inclusive, eu não lia antes de trabalhar em editora. Mesmo quando eu trabalhava em livraria, eu não lia.
Por exemplo, romance é um gênero que eu nunca fui muito de ler, porque eu tinha quase que um preconceito. Né? E na verdade, romance é um gênero, óbvio, né? Mas tem muito drama e eu aprendi a amar livros dramáticos, como os livros da Kristen Hanna. Agora, na Astral Cultural, temos os da Coco Mellors, que são livros que falam sobre dramas familiares. E não era um tipo de literatura que eu consumia muito. Fantasia que não sejam fantasias históricas, a la Tolkien e C.S. Lewis, também não era um gênero que eu lia. Então também tem isso, né? Como você falou, me proporciona conhecer alguns livros que provavelmente eu não leria se eu não trabalhasse em uma editora. Isso é muito bom. É interessante que nós, enquanto leitores, acabamos criando nossos gostos ao longo da vida e meio que preconceitos também, né? E aí você inserido nesse ambiente da editora, o preconceito meio que acaba caindo um pouco, porque aí você tá mais exposto ali e fala, vou dar uma oportunidade para isso aqui também, né? Sim, eu tô lendo um livro agora mesmo, né? Que é Adotados pelo Gato, que é cozy, que é uns livros mais fofinhos, aquela leitura de cura, que não é o estilo de livro que eu leio exatamente. Né? O meu gosto é bem variado, né? Eu gosto de clássicos, eu gosto de policiais, eu gosto de dramas. Vi lá no seu Instagram, eu fui dar uma fuçada lá. Tem de tudo. Bem variado, tem de tudo. Tem de tudo. E aí eu tô lendo esse livro que não é exatamente o livro que eu leria se não fosse da editora. E eu tô amando. Isso porque o livro tem a perspectiva do gato também, então os capítulos que é o gato meio que narrando, tô achando maravilhoso. Interessante. Então você acaba realmente lendo por conta do trabalho e gostando. Você fala, pô, gostei desse livro. E aquela pergunta aleatória, não tá nem no roteiro. Você ganha muitos livros ou tem muitos descontos pra comprar? Como que é isso? Da Estrutural eu tenho acesso a todos, obviamente, né, se eu quiser. E externo eu ganho. Eu ganho até menos hoje, porque eu também não fico pedindo tanto livro, porque eu não tenho tempo de ler e eu nunca fui acumulador. Quer dizer, eu sou um acumulador de livros, mas não um acumulador consciente, em que eu fico pedindo livros para colocar na estante. Então, quando eu peço algum livro é porque eu realmente quero ler. Então, eu ganho bastante livro. Né? Eu ganharia mais se eu pedisse, mas eu peço poucos, porque não dá tempo de ler tudo. A gente não consegue. A vida de trabalhador atrapalha a vida do leitor, né? Exatamente. Não dá. E pra gente fechar esse bloco sobre a sua entrada no mercado editorial, aí você já passou tanto pela Novo Conceito, quanto, e agora na Astral Cultural. O que teve de aprendizado, assim, ou desafio que te marcou nesse período todo? Nossa, muita coisa. Mesmo porque nisso aí a gente tem, por exemplo, temos a Novo Conceito, uma editora aí que figurava entre uma das grandes do mercado editorial na sua época. Ela dominava a lista de mais vendidos. Então, eu peguei ali, né, o ápice da Livraria Saraiva, né, quando eu saí, a livraria era imbatível. E fui trabalhar numa editora que também era muito expressiva no mercado. Tinham fãs, né? A editora não tinha seguidores nem parceiros, eram fãs. Foi a primeira editora, eu acho, a trabalhar tão forte redes sociais e blog, mandava kits enormes, assim, era impressionante o quanto as pessoas amavam aquela editora. Então, isso me marcou muito, esse contato com criadores de conteúdo, já naquela época, que eu acho que nem se chamavam assim, eram só blogueiros, só no bom sentido, tá? Uhum. Eram blogueiros, não eram criadores de conteúdo, influenciadores, né? Já exerciam a influência, mas eram blogueiros e tal. E muitos deles eu tenho contato até hoje, né? Como o Vinícius Grossos, que hoje é um autor muito bem sucedido. Amo de paixão. Super famoso também, né, Carlos? Super eu falo pra ele, Vinícius Grossos hoje. Ele é. E quando eu conheci ele, era um autor independente. Enfim, tem muita gente que eu falo ainda hoje que eu conheci naquela época. Então eu acho que se for dividir em duas fases, tem essa fase do Novo Conceito, em que me marcou o quanto as pessoas que amam o livro e os blogueiros criam conexões justamente por causa da literatura. Tanto que tem vários que eu tenho contato até hoje. Alguns eu vi 1 ou 2 vezes na vida, pessoalmente, mas que eu ainda mantenho algum certo contato. Então, enfim, marcou bastante isso. E na Astral Cultural, esse período que eu tô na editora, o que marcou foi essa mudança de catálogo, né, em que a gente trabalhava com criadores de conteúdos infantis, com eventos para 1000 pessoas e gente gritando e tudo mais. E no meio de tudo isso também teve uma pandemia, né, que fez com que a gente tivesse que reaprender a trabalhar. Então foi um desafio também.
na Astral Cultural principalmente, foi quando eu me tornei coordenador de marketing e eu me vi sendo responsável aí por uma equipe, tanto de promotores quanto interno também. Tanto que eu acabei agora minha pós, né, em MBA, na USP, e meu TCC foi sobre liderança. E Legal. geralmente as pessoas acreditam que um bom funcionário será um bom líder. Eu acredito que eu consegui Não, ser, nem espero. sempre. Mas nem sempre, exatamente isso. Então, para mim, foi um desafio essa mudança de ser um funcionário. Era um bom funcionário, senão não teriam me promovido. Mas foi um desafio muito grande. Porque a sua cabeça de funcionário, eu continuo sendo funcionário, obviamente. Mas eu tinha uma coordenadora. Tive algumas coordenadoras ao longo dos anos dentro da editora. E eu passei a ser essa pessoa, em que um time dependia do meu direcionamento, e que você acaba sendo responsável, né? Não só em direcionar a sua equipe, mas como a editora vai ser vista, né? Então, às vezes eu até Sim. esqueço a importância que eu e o meu departamento tem dentro da editora, mas o que as pessoas veem nas redes sociais, a relação que hoje a editora tem com criadores de conteúdos, sejam eles de pequeno, médio ou grande portes, se dá muito através da relação, né, que eu e minha equipe temos com essas galera, com esse pessoal, né? Como a gente lida, como a gente responde no inbox. A gente responde a um pedido de parceria, sendo ele possível não realizar. Então, para mim, acho que dentro da Astral Cultural, o maior desafio foi justamente esse. Foi essa virada, até de mindset, vou usar uma palavra que eu não gosto, Sim. os termos em inglês, essa virada de chave, de ter a função que eu tinha e mudar e me adequar a ela sem perder também a minha essência. Porque, infelizmente, a gente conhece pessoas dentro do mercado que mudam não só a função, não só o direcionamento do trabalho, mas mudam também como pessoas. Se perdem, né? Ou na verdade se encontram, não sei, né? Às vezes aflora o que estava dentro de alguma forma. Eu acredito mais nisso. Né? O meu desafio acho que foi esse, conseguir equilibrar. Acho que eu continuo sendo o mesmo. O Rafa, que me conhece há muitos anos, talvez ele possa. Ele teria mais Carlos, propriedade do que eu mesmo. fica tranquilo que você continua o mesmo. Ai, que bom. Mas o desafio acho que foi esse mesmo. E às vezes o desafio é enxergar a responsabilidade que o departamento tem para a marca. Perfeito, porque é um desafio mesmo, ainda mais quando você está numa posição de liderança, as pessoas te veem como uma referência, enfim, realmente deve ser um desafio bem grande. E aí, falando sobre trabalho, Carlos, vamos falar sobre bastidores nesse Hum, momento. Porque muitas pessoas acham, quando a gente vai numa livraria ou vê na Amazon, enfim, o livro pronto ali, que o livro já chega pronto na livraria e tá tudo certo. Num passo de mágica, o livro chega dentro de uma caixa ali na livraria. Só que a gente sabe que não é bem assim que as coisas funcionam. Para um livro ser não. publicado, acontece todo um processo. E eu queria que você comentasse um pouco, o que você puder, claro, como funciona esse processo, desde a aquisição de um livro por parte da editora até realmente a sua publicação. Vamos lá. Hoje o mercado editorial como um todo, né? E no Brasil isso talvez tenha até demorado mais do que no mercado estrangeiro. Basicamente, né, sei lá, 80% das editoras tradicionais, né, que seria o caso da Astral Cultural, que são as editoras que publicam autores sem cobrar nada. Enfim, tem editoras que são de autopublicação, em que o autor vai lá e ele paga e a editora publica o livro dele por X reais e ele recebe a quantidade do próprio livro e é isso. Editoras mais tradicionais, né, a que eu trabalho e outras não. O autor ele vende, né, os direitos à obra e ele vai ser remunerado por isso de acordo com as vendas desse produto, né, com as vendas do livro. E aí depende do contrato também, então tem autor que recebe um adiantamento, tem autores que não recebem adiantamento. Isso eu estou falando de maneira geral, tá? Não estou citando a editora específica, a Astral Cultural no Sim, caso, tá? sim. Então eu vou falar de maneira mais geral de como funciona isso dentro da grande maioria das editoras. E essas aquisições geralmente são feitas através de agentes literários, que seriam os empresários dos autores. Porque para as editoras é quase humanamente impossível conseguir filtrar e ler tudo o que elas recebem ou receberiam de manuscrito. Enfim, quando eu trabalhava na Novo Conceito, eu via o pessoal lá recebia tipo de 30 a 40 livros impressos por semana. Caramba. Meu Deus. Impossível um editor ler isso. E aí E é ler muita com coisa. qualidade, né?
Impossível ler e muito menos com qualidade de avaliar de fato aquele conteúdo, né? Exatamente, então é humanamente impossível, né? Então até tem autores que falam, a gente mandou o livro para tua editora, a editora não retornou. Cara, imagina, é muita gente mandando, ou tentando mandar manuscrito, e naquela época era impresso que mandava, então eu via caixas assim, e você ficava com pena, você fala, cara, deve ter coisa boa aí, mas é humanamente impossível ler, enfim. E por isso existem os agentes literários. Então os agentes eles já fazem meio que esse filtro, então eles têm ali a sua cartela de autores e autoras e gêneros. Então acontece de terem reuniões, e aí depende da editora, se mensais, enfim, semestrais, com esses agentes, e esses agentes apresentam os livros ou os autores. Olha, temos esse autor X, já tem publicado, já não tem publicado ainda. Como se fosse um currículo mesmo do autor e da obra também. Ou também a própria editora entra em contato com o agente literário e fala, nossa, eu estou querendo lançar thriller nacional. E aí o agente literário acaba falando, olha, de thrillers e nacional, eu tenho esses daqui. E aí ele tenta vender a ideia para a editora e a editora decide se acaba ficando ou não com esse livro. Isso nacionais. De estrangeiros também tem esse caminho, né, do agente literário, ou via agentes estrangeiros, em que a própria editora entra em contato com os agentes desses autores estrangeiros. E aí depende do livro também, se o livro já está sendo avaliado por outra editora ou não, então entra em leilão, que existe um leilão em quem dá mais, e a editora ela nunca sabe qual a outra editora que está concorrendo com ela. Então a editora A está concorrendo com a B, uma não sabe da outra que pé está a negociação. Então, elas vão só Aconteceu realmente... isso com Quarta Asa, né, Carlos, recentemente. Foi um dos livros que entrou, que foi Isso. uma briga para conseguir os direitos. Isso. E nessa briga, às vezes, entra o fator financeiro, mas também entra a estratégia de marketing, inclusive. O que a editora vai fazer por esse livro em termos de divulgação? Isso Então, também é toma em levado em conta. conta. Muito, muito. Interessante. É levado muito em conta. Aí entra o histórico da própria editora, né? Porque você pode fazer esse resumo do o que fizemos, sei lá, por exemplo, nós, tá? O que a gente fez pelo Guild. Então a gente mostra a gente fez um livro, o boneco, né, que a gente chama, que é a versão não finalizada. A gente fez um evento de lançamento com camiseta, eco bags, os brindes que a gente fez, os criadores de conteúdos que a gente contratou para divulgar esse produto. Então a gente compila tudo isso e a editora acaba mostrando para outros agentes literários. Tipo, olha, a gente fez isso por esse livro, a gente vai fazer isso e talvez mais pelo seu livro lá no Brasil. E aí mostra as ações e também números do que o livro trouxe de retorno numa janela de tempo, alguma coisa assim? Aí depende muito do contrato. Às vezes algumas informações não podem ser passadas, né? De número de venda, etc e tal. Mas, por exemplo, se o livro figurou entre os mais vendidos, seja Amazon, Publish News, enfim, essa informação é levada também. Fala, olha, o livro ficou entre os mais vendidos, etc. Porque isso mostra uma absorção também do livro no mercado, né? O livro deu certo, então vamos continuar Isso. apostando. Acredito que seja nessa linha que eles Isso. seguem. E aí hoje a aquisição de livros é basicamente essa, via agentes literários. Então tem feiras, agora acho que vai acontecer a feira de Frankfurt. Então vários editores das editoras vão para lá. Então às vezes eles vão fazer esse contato já com os agentes literários lá fora. Como era feito antigamente, de mandar manuscrito e tudo mais, pode ser que ainda aconteça com editoras tradicionais, tá? Aqui eu não estou citando as editoras de autopublicação, que aí acaba sendo... Não sei se a palavra correta é essa, mas acaba sendo mais fácil de publicar, porque você vai pagar para te publicarem. Uhum. Sim. Lógico que tem editoras, tem lá seus critérios, elas vão avaliar, elas não vão... Vai chegar lá na porta, livro. bater na porta e publica meu livro aí. Daí, vou publicar sem saber o que eu estou publicando. Não, existe lá um critério deles, mas acaba sendo um pouco mais fácil, porque você vai pagar para te publicar. Editoras tradicionais não, porque ela vai investir nessa obra, né? Como você citou aí chega na livraria e acha que o livro chegou lá já pronto. Tem todo um processo, então o livro vai ser adquirido, se for estrangeiro, tem o processo de tradução, capa, se vai ser a original, se vai criar uma nova capa. Então, se for nova, enfim, tem que ir atrás de capista. Essa capa precisa ser aprovada pelos agentes e pelos autores estrangeiros. Nacional também, né? Precisa ser aprovado. Passa por
duas ou três revisões de texto. Quando é traduzido, eu acho que passa por umas 3, nacional vai passar por umas 2. E isso, quando vem de agente literário, a obra já vem meio que lapidada, né? Porque os próprios Sim. as agências, elas já fazem essa lapidação do texto. E é isso. Aí depois ele vai pra O gráfica. processo vai para gráfica e depois ganha o mundo. Basicamente de maneira consignada, né? Que no Brasil é assim que funciona o mercado. E as livrarias e marketplaces, no caso de lojas virtuais, elas adquirem os livros, ali, sei lá, 40%, 50% de desconto. E elas vão pagando isso mensalmente só o que foi vendido. Às vezes as pessoas ficam falando, as editoras cobram muito caro pelos livros, tal, não sei o quê. Mas o preço de capa ali não é o que a editora lucra, né? Mesmo porque a editora que paga a tradução, a editora que paga a impressão, que é caríssimo, paga os funcionários, né, do marketing ou próprio comercial. Então, todo o custo operacional ali é da editora, nesse sentido. E se você vê um livro na livraria a R$ 50, a livraria, o marketplace, etc e tal, pagou ali quase metade daquele valor. Então ela pagou, sei lá, uns R$ 25, R$ 27 para a editora. E aí desse valor, olha os cálculos, né? E aí desse valor você tem que ir tirando todos esses outros Todos os custos, né? além, lógico, dos direitos autorais do autor. Que é outra coisa que eles precisam pagar também. Sim, com certeza. Então, realmente é muito desleal até, né, Carlos? As pessoas acham que, nossa, você vai na livraria lá, você vê o preço de capa, R$ 80. Aí você fica pensando, toda a cadeia que tem de funcionário, loja, ainda mais quando é loja, porque aí você tem também o custo do aluguel da Sim, loja naquele shopping. sim, é caríssimo o shopping. Exato. E depois que o livro é aprovado, Carlos, vem o trabalho de marketing, como você já comentou. Como é que vocês definem quem que é o público e qual que vai ser a estratégia de divulgação daquele lançamento? Quando é livro estrangeiro, a gente meio que já tem ali meio que definido qual que é o público, né? Tanto que a gente tem acesso ao plano de marketing deles, né? Quando se teve um. Quando nacional, a gente sabe mais ou menos pelo conteúdo da obra mesmo. Inclusive a faixa etária, né? O editorial que define, dependendo da obra, se tem gatilho, se não tem, conteúdo explícito, seja ele sexual ou de violência. Então isso faz com que a gente veja ali a faixa etária. Se vai ser de 12 a 16, se vai ser 16 mais, se vai ser 18 mais. Então isso meio que vem pra gente do marketing, já vem meio que definido pelo editorial. Então a gente já recebe lá qual é a faixa etária, mais ou menos o público-alvo, né? Jovem adulto, enfim. E a partir daí a gente vai trabalhando as estratégias mesmo, de acordo com o livro em si. Então a gente pensa o que seria interessante para aquela obra. Existe uma diferença entre divulgar autores nacionais e autores internacionais? Ou, no fim das contas, o processo é o mesmo? Não existe bastante diferença. Os autores estrangeiros, né, na verdade, eles acabam tendo menos influência ou menos contato com o planejamento de marketing dos seus produtos, sei lá, no Brasil, por exemplo. Então a gente acaba criando as estratégias e a gente executa isso e a gente apenas passa para eles o que foi feito. Não existe uma aprovação, enfim. A gente vai fazer brinde, quando a gente fazia bastante brinde, por exemplo, do Guild, que eu já citei. A gente fez, dos 3 primeiros livros, a gente fez ecobag, a gente fez adesivo, etc e tal. A gente faz e comunica que foi feito. Com autores nacionais, a gente já trabalha um pouco mais próximo e a gente acaba definindo coisas junto. Então a gente vai lançar em novembro um livro do Vinícius Fernandes. Então todas as ideias a gente troca com ele e ele também tem muitas ideias e passa pra gente, né, os autores. Então acaba tendo essa E a gente participação, né? Tem a participação do autor. Então é bem diferente nesse sentido, porque tem a participação do autor na escolha. Não na escolha, mas na sugestão, né, do que fazer pro Sim. livro, mesmo porque ele conhece o próprio público dele. E ele Então, deve ter muito importante. na ideia dele o que ele concebeu ali com o livro, né? Qual o público que ele quer atingir, como que ele quer levar isso pro mundo, vamos dizer assim, né? Exatamente. Então acaba sendo até mais fácil nesse sentido, porque a gente vai adequando as possibilidades da editora de trabalhar o livro da maneira que o autor tá sugerindo. E você acha, Carlos, que durante uma campanha
de lançamento de um livro, o que mais pesa? A capa, o título, o time de lançamento, a relevância do autor? O que que você acha que mais é determinante ali para uma pessoa chegar na livraria e escolher aquele livro? Eu particularmente, eu me apego muito à capa, assim. Se eu vejo uma capa que seja interessante, assim, eu nem leio nem a sinopse, eu vou lá e compro. Mas para você, Carlos, você que trabalha nesse meio, o que que você acha que mais pesa ali no ponto de venda? Eu acho que é um pouco de tudo, mas a compra por impulso com certeza é a capa, né? Principalmente se você for numa livraria mesmo, você está ali no ambiente físico, é a capa que vai te chamar a atenção. Mesmo porque no ambiente virtual é mais difícil, a capa em si chama a atenção. Porque, enfim, geralmente você está pesquisando algum livro, então os outros que aparecerem, eles têm correlação. Então, São, se você são Exato. parar... similares, né? então se você parar para olhar, é mais por ser similar do que propriamente pela capa, né? Mas na livraria a capa faz total diferença e você vai acabar pegando para ler. Tanto que teve um tatuador de Brasília, inclusive, que ele postou que ele estava na livraria em Brasília e comprou o livro do Raul, O Rio que Me Corta por Dentro, só pela capa. Ele nunca tinha ouvido falar do livro, viu a capa, gostou, levou o livro. E aí ele postou que amou o livro, etc e tal. Então foi vendido naquele momento pela capa. Só que esse mesmo livro, ele também ganhou muita projeção por causa de um criador de conteúdo grande, né, que deu esse pontapé inicial, mas aí o texto fez a diferença. A gente vai falar sobre ele agora, Carlos. Eu sei. Então eu acabei citando ele, mas isso acontece também com vários outros livros. Então são vários fatores. E existe o fator sorte também, tá? Porque eu já li Uhum. muito, muito, muito livro bom. Na editora, né, na Astral Cultural, quanto na anterior, livros maravilhosos que não tiveram a projeção que a gente esperava. E outros livros que já não, talvez não fossem tão bons quanto, e que tiveram uma projeção muito maior. E existe às vezes o fator sorte, o boca a boca mesmo. Mas eu acho que a capa faz muita, muita diferença. Os da Cocomelons, né, que é o Cleopatra Frankenstein e o Irmãs Blue, a capa chama muita atenção. Os do Patrick, Sim, são muito bonitas então, também. chama, convida. Então eu acho que a capa tem um. Acho que 50% ali é a capa. De Uhum. despertar o interesse da pessoa, pelo menos ler a sinopse. Fala, nossa, que capa Sim. interessante. Do que fala esse livro? Assim como capas feias também espantam. Aí você Espantam fala, e às nossa, vezes que passam. capa. Aí você fala assim, não, essa capa horrorosa, vai ter um livro bom aqui dentro? Tipo, E passam qual a despercebidas chance? muitas vezes, né? Ninguém Sim. quer saber ali, uma capa Passa. amarela só, não tem, só tem uma palavra, enfim. Eu acho que a capa, de fato, é uma coisa que determina muito a decisão de compra da pessoa, pelo menos comigo, Sim. assim, acho que com todo mundo já aconteceu isso. E aí, Carlos, eu tinha uma pergunta para fazer, mas eu vou fazer ela depois, porque eu já quero falar de um sucesso que aconteceu aí no meio do ano, da Astral, que foi o lançamento do Rio que Me Corta por Dentro, do Raul Damasceno, que inclusive eu tô com ele aqui em mãos. E pra gente ter esse papo, Carlos, eu fui ler o livro na sexta-feira, porque eu já tinha recebido da Astral lá em junho, antes até da Bienal, e eu não tinha conseguido ler ele até agora. E aí, quando eu marquei o papo com você, eu falei, não, deixa eu já ler o livro do Raul, porque o Carlos falou pra mim que era rápida a leitura, deixa eu ver como vai ser. E, Carlos, eu li esse livro praticamente em um dia. Ele tem 170 páginas, ele é um livro super rápido de ler. E eu fiquei apaixonado por esse livro. Inclusive, até estava falando com uma amiga minha, que ela é criadora de conteúdo também, a Karina, e ela falou assim, Rafa, eu fiquei apegada com o livro. E é de fato essa sensação que eu tive quando eu terminei o livro. Eu fiquei apegado com a história do Cícero, com todo aquele sofrimento dele. Porque ele não é um livro. é, ele é bonito na forma como ele é escrito, na forma como ele é narrado, mas os fatos ali realmente eles são muito tristes. É um livro que realmente eu acredito que muitas pessoas que vão ler esse livro ou que já leram com certeza elas devem ter dado 5 estrelas para esse livro, uma nota muito alta ali no Scoob, no Goodreads, enfim. E aí, Carlos, eu queria que você contasse pra gente um pouco sobre o processo de lançamento desse livro, porque eu achei muito curioso, eu acompanho também o Paulo Hatz, que foi o criador de conteúdo que deu projeção para esse livro. Esse ano eu tive a oportunidade para a Bienal do Rio, a gente até se viu lá, né, Carlos, no stand. E eu Sim. tive o privilégio de conhecer o Raul lá no stand. Então foi muito legal conversar com ele. Ele falou do livro dele para mim.
E agora ter lido o livro, eu falei, gente, eu me arrependi de não ter lido esse livro antes. E inclusive eu postei no meu Instagram, o Raul veio, comentou comigo, a gente conversou ali no direct para agradecer também por esse livro maravilhoso. Então, Carlos, eu queria que você contasse um pouco pra gente como foi o processo de lançamento, porque eu acho que para Astral foi uma coisa meio nova também o lançamento, da forma como foi O Rio que Me Corta por Dentro. Conta pra gente aí como é que foi essa surpresa. Tá, vamos lá. O Paulo, ele tem um clube, né, do livro lá, com os apoiadores dele e tal. E aí ele falou que tinha um menino, o Iago, até converso com ele de vez em quando agora, um leitor que leu esse livro, né, um e-book, ele amou, e ele falou com o Paulo, meu, você precisa ler esse livro. O Paulo leu, e ele amou de paixão. Tanto que ele fez um vídeo falando sobre isso, né? De um livro que ele tinha lido tal, e que esse livro precisava Sim, eu ser vi esse vídeo. publicado. Eu assisti esse vídeo, eu conheci esse livro por conta desse vídeo. O livro não tinha nem sido publicado nem nada ainda. Não. E aí, pela relação, inclusive, que a gente tem próximo ao Paulo e tudo mais, é uma relação aí bem próxima, ele sentiu ali que, pô, esse livro é a cara da Astral Cultural lançar esse livro. Enfim, e aí acabou acontecendo aí essa conversa, esse papo, entre ele e a Natália Ortega, que é a nossa editora-chefe. E, enfim, conheceu o Raul também, deu match ali, e a gente decidiu lançar esse livro. E aí a estratégia é justamente essa. Como foi o Paulo, né, ele é o curador desse livro, né, a gente tem um projeto de curadoria, em que alguns grandes criadores de conteúdo são os curadores ou padrinhos de algumas obras da editora Astral Cultural. E o Paulo, obviamente, seria o padrinho dessa obra. Então todo o planejamento, estratégia de marketing, de divulgação, a princípio foi elaborada junto com ele e com o Raul depois. Então assim, foi bem diferente, né, lançar esse livro. Desde o início o Paulo já falava, meu, esse livro tem potencial para fazer muito sucesso, porque ele é muito, muito, muito bom. Eu li, amei o livro, né? E o livro tá aí, né? Ganhou as livrarias. A capista é uma capista maravilhosa do Rio de Janeiro. A Mari. É fantástica. Eu não conheço pessoalmente ainda, mas pretendo conhecê-la muito em breve. Então, assim, foi uma junção de várias coisas, né? Então, tivemos um grande criador de conteúdo divulgando, que com certeza foi o responsável pelo grande pontapé dessa obra. Sim. Mas hoje eu vejo que o livro ele já está caminhando no boca a boca. Então é o tatuador que viu o livro e comprou pela capa e divulgou porque achou muito bom. O mailing que a gente fez, então a gente envia para, enfim, criadores de conteúdos, atores, etc. Então é o Jesuíta Barbosa que postou esses dias o livro porque ele leu e Eu também vi. amou. Você viu? Então, isso até responde um pouco da pergunta anterior, né? Que é o que faz um livro ser sucesso. Então, a gente teve uma grande projeção do livro, mas o texto é muito bom, a história é muito bem contada e amarradinha, que faz com que o livro ganhe essa sobrevida, né? Essa vida mais longa, e que ele possa crescer ainda mais. Porque o livro em si, ele é bom. Tem Exato. livros que, às vezes, você vai ter uma mega divulgação e vão investir rios de dinheiro e as pessoas vão ler e E ninguém vai não falar vai. nada porque não gostou, né? Ou vai falar mal. Exatamente. Ou vai falar mal. A gente vê isso, enfim, a gente vê isso não só na literatura, mas a gente vê, por exemplo, um Coringa 2 da vida. Com a Sim. Lady Gaga, com o Joaquim Exatamente. Phoenix. E não rolou. E não rolou. Então é uma junção. E aí o Rio, maravilhoso. O Raul é uma pessoa incrível, humilde, nossa, sensível. Cara, incrível. Foi incrível trabalhar esse livro. A gente fez um evento agora no Recife, depois a gente saiu pra badalar um pouco. E assim, o Raul é uma figura maravilhosa. Eu tenho certeza que o próximo livro dele vai ser tão bom quanto. Eu já quero, pelo amor de Deus. É. Mas eu achei legal porque era um livro que estava na Amazon e acredito que Uhum. muitas pessoas nem conheciam, porque ele estava ali como uma publicação independente do Raul, acredito. Ele nem tinha, não tinha nem editora, o livro, ele, tipo, ele publicou ali realmente na Amazon como uma publicação independente. E depois que o livro foi lançado, eu acompanhei todo o processo depois através do perfil do Astral, no Instagram e até no perfil do Raul, que depois da Bienal foi feita uma tour com ele. Então ele fez, vocês fizeram vários eventos em livrarias pelo país. Você consegue contar um pouco como é que foi essa percepção do público nesses eventos em relação ao livro, ao Raul? Cara, maravilhosa. O Raul, primeiro que ele já gosta de bater papo, de ter um bate-papo antes da sessão de autógrafo.
Isso é maravilhoso. Então teve em Fortaleza, teve em Recife. A gente vai fazer agora dia 15 de novembro. Um evento aqui em São Paulo. Então vai ser o primeiro evento dele em São Paulo. Pelo amor de Deus, Carlos, 15 de novembro? Porque eu preciso levar meu livro para autografar. Dia 15 de novembro e vai ser um evento em conjunto. Ele e o Patrick. Onde vai Patrick ser? Torre. Vai ser na Livraria Martins Fontes. Na Paulista. Já temos compromisso dia 15 Isso. de novembro. 15 de novembro, Carlos, estaremos lá, com certeza. É Maravilha. feriado ainda? Maravilha. Enfim, mas maravilhoso, cara, trabalhar com ele, fazer esses eventos. E ele é muito carinhoso, atencioso. Sim. Então faz com que as pessoas gostem ainda mais. E assim, ele é inteligentíssimo, o Raul. Ele é inteligentíssimo. Eu falo que a gente precisa ter essa obra adaptada o quanto antes. Pra quem não sabe, inclusive, o Raul, ele trabalha com audiovisual. Ele trabalha em uma produtora. Inclusive, tem um filme que se chama... Ai, não vou lembrar o nome correto agora. Eu acho que é O Meu Melhor Amigo. Uma comédia romântica gay musical. Que lançou musical. esse ano, não foi? Isso. O Raul é um dos roteiristas do filme. Que Olha legal. que legal. Então eu brinco com ele. Eu falo, Bacana. olha, você já está inserido no audiovisual, cara, dá um jeito, porque a gente precisa desse livro nas telas. Porque o livro é maravilhoso. É um drama do sertão, basicamente, esse livro. Sim. Que legal, Carlos. Mas assim, eu fiquei muito feliz. Eu até comentei com a Dina antes de a gente começar o papo. Falei, Dina, você precisa ler esse livro aqui. Que isso aqui realmente me prendeu. Acabei de pôr no carrinho da Amazon, gente. Você tem que ler antes do dia 15 de novembro. Ele já foi pro carrinho da Amazon. Não, e ele é diferente. Não vou dar spoiler, óbvio. Mas você vai lendo achando que é uma coisa. E tem um acontecimento ali, próximo do meio do livro. Sim! Que ele vira outra coisa. Não, eu falei isso, que dá continuidade, não é que é como se fosse um outro livro. É o mesmo livro, você não se perde. Mas assim, ele dá uma virada que você não espera. Você fala, ó, o que tá acontecendo, cara? Sim, ele tem o livro, tem umas 3 viradas, eu achei, assim, que foram bem. Que você acha que é uma coisa, daqui a pouco mudou, daqui a pouco mudou. E assim, só melhora. Não é aquela virada que piora a história. Muito pelo contrário, ela só Isso. acrescenta e aumenta essa narrativa dramática que ele trouxe. E uma coisa que me chamou muita atenção nessa escrita do Raul, pelo menos nesse livro, é a forma como ele usa as palavras, é muito Uhum. poético. E me lembrou Sim. um pouco a Socorro Racioli, porque eu já tinha lido os 2 livros dela, o Oração e o Cabeça de Santo, inclusive a Di também leu. E eu acho interessante como ela trabalha as palavras, e o Raul também, ele tem toda essa parte poética, mas não é um livro que ele tem aqueles devaneios que você se Uhum. perde na narrativa. Ele tem uma poesia ali, mas na próxima frase já volta para o que está acontecendo. Então eu achei muito, muito legal, assim. Foi um livro que de fato me surpreendeu positivamente. Não é um livro que ele só te prende porque ele é rápido, né? Dia 15 de novembro estaremos lá, Carlos, para pegar o meu autógrafo com Raul, com certeza. Eu vou Faremos querer isso. saber o que a Dira achou do livro também. Direi, com Até lá certeza. ela já vai ler. A Já Di vai ler no vou, dia. com certeza. Se eu pegar num final de semana e for rápido do jeito que vocês estão falando aí, eu leio num dia só. Mas já tá aqui no carrinho, gente. É sério. Acabei de pôr no carrinho aqui e vou providenciá-lo. Esse episódio ainda não terminou. Fiquem ligados que em breve iremos postar a segunda parte dele.